Eu vou ler o texto mais uma vez, para que fique gravado nos vossos corações e também no meu. Porque esta é a poderosa, perfeita, santa, digna palavra do nosso Deus. Eu vou ler o texto. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, no capítulo 10, e o versículo também 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Você crê nessa palavra? Você crê que é dessa forma, que é desse jeito, que Deus quer nos revelar, nos ensinar, nos instruir? Então, se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos e vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas. Isso! Aplauda mais forte ainda. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, estamos aqui nesta tarde para te louvar, para te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, manifesta sobre nós a tua graça, a tua bondade e misericórdia. Nos revela a tua santa e poderosa palavra. Vamos sair daqui renovados, edificados, transformados com o poder da tua palavra. Pai querido, Deus amado, usa os lábios do pregador e a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz o resultado por qual foi enviada e mandado em nome de Jesus, que assim seja. É isso, amada igreja, glória a Deus. O texto é bem claro, é bem expressivo em nos alertar, nos ensinar e colocar os pingos nos is, para que nós não tenhamos dúvida, dificuldade em entender que existe um adversário, existe um destruidor, mas também existe o maior de todos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Não é novidade para ninguém sobre o amor do nosso Deus, a sua grandeza e a sua bondade em nos dar o teu Filho para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. Mas eu quero trazer ao nosso conhecimento algo muito importante e sério. O Senhor não esconde nada do ser humano. Pelo contrário, o ser humano tenta confundir, transtornar, dificultar, trazer problemas para entender as Sagradas Escrituras. Por isso, temos que ler a Bíblia, ouvir os mensageiros, os pregadores, com muito temor, com muito respeito. Se eu chego diante de uma autoridade espiritual de qualquer jeito, desfazendo, zombando, não valorizando, Deus pode não falar comigo e a culpa é minha. Eu estou menosprezando, eu estou desfazendo daquele atalaia, mensageiro, embaixador que Deus colocou no meu caminho para me ensinar a palavra do Senhor. Vamos comigo lá, por gentileza, volte algumas páginas aí do mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 39. Olha o que diz o texto sagrado, bem claro, para o nosso entendimento, para os que querem, para os que desejam, que estão vivendo dias difíceis, de apostasia, frieza espiritual, dias de o homem preocupa só consigo mesmo, com bel prazer, com o que de comer, o de beber, o de vestir, com farra, com luxo, e despreza o mais importante, que é a palavra de Deus. Tem pessoas que nem querem entender e nem compreender para não ter que viver. Estão recusando. Tudo que for de Deus estão recusando. Igual estava no passado Israel, o povo judeu.
não valorizavam os profetas enviados por Deus, Jeremias, Isaías, Ezequiel e muitos outros. Está da mesma forma. Hoje nós temos vasto conhecimento em qualquer área, muitos pregadores, mensageiros. Mesmo assim, o povo recusa a ouvir, a tomar posse, a valorizar. Em vez de tomar posse da coisa boa, da boa palavra, do bom ensinamento, eles ficam procurando defeito, erro, para menosprezar toda a igreja, todo o mensageiro, se achando que com isso vão se escapar, com isso vai ficar impune, vai ficar disperso, vai ser poupado da consequência que há de vir sobre o mundo, achando que menosprezando, humilhando, dando as costas, igual estava Israel, achando que Deus não ia punir, não ia mandar consequência. Paulo nos chega a dizer em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7, nos fala assim: não erreis, não erra, não falha, não comete o que não pode. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Olha o detalhe, Deus não se deixa escarnecer. Não é o homem, não é o pastor, não é o bispo, o mensageiro, o que seja. O próprio Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A colheita é nossa, o plantio nós escolhemos. O que queremos fazer, o que vamos fazer, como servir a Deus ou como não servir. O que eu acho bem para mim ou não. O plantio é nosso, mas a colheita, o plantio você escolhe, mas a colheita é sua. Você plantou limão, vai colher limão. Jó chegou a dizer: quem planta vento, colhe tempestade. Tem pessoas produzindo, praticando coisas erradas, brincando com a coisa séria, zombando, desfazendo, e não quer colher. Ele não quer colher as consequências, engano, engodo, porque o texto é bem claro: não erreis. O que o homem semear, isso também ceifará. Vamos continuar um pouquinho mais. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não cansemos-nos de fazer o bem, que ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deus é um Deus justo. Muitos veem Deus só um Deus bom. Deus é ótimo, maravilhoso, misericordioso, mas Deus é justo. Deus não agrada a injustiça. Não é porque você é um cristão, um servo de Deus, um homem que tem fé em Deus, que crê em Deus, que pode fazer o que quer, não. Isso abrange toda a liderança, do pastor ao servente, ou obreiro, ou membro. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Não é porque eu tenho cargo, ou outro tem cargo, que ele pode tudo, não. Pelo contrário, igreja. A maior cobrança é para a liderança. Não podemos cometer erros, cometer falha, porque vamos ser cobrados. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, ele fala assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, que temos que tratar ou prestar conta. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, ele fala assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Muitas das vezes entre várias discussões espirituais, sobre a Bíblia, e muitos têm uma desculpa. Cada um tem sua visão, seu entendimento,
e busca ter certeza daquilo ali, busca. Só que eu posso ver claramente que não estão buscando a Deus uma resposta exata. Estão querendo arrumar meios para praticar o que eles gostam, o que eles acham. Que quando o homem realmente quer descobrir as coisas, ele precisa descer, se humilhar diante do nosso Criador. E Deus, não o que tem que fazer, por teu amor infinito, por tua bondade e misericórdia, ele vai revelar ao homem a pergunta. Mas quando ele vê que o homem está caçando, procurando coisas, como diz o ditado aí fora aí, né? Chifre na cabeça de cavalo, ele vai encontrar nada. Porque Deus revela para quem quer, na hora que ele quer e como ele quer. Porque ele é o Senhor. Ele não depende de nós para nada, não. É você que tem que se humilhar. Eu, nós, igreja, povo de Deus, povo eleito, nação, sacerdócio real, povo adquirido, que tem que se humilhar para buscar de Deus alguma coisa. Para começar, nós nem merecemos a salvação. É uma dádiva, é um presente. Porque Deus ele é fiel à sua palavra. Mesmo que nós sejamos infiel, ele permanece fiel à tua palavra. Mas um dia terá julgamento, um dia terá justiça. Para aqueles hoje que partiram, que nos deixaram, chegou o seu dia. Mas para nós os vivos, temos que compreender, entender, buscar o Espírito Santo para nos revelar a tua grande e poderosa palavra. E Deus realmente sabe quem quer e quem não quer. Quem o procura para criticar, para caçar defeito, ou para realmente compreender e praticar a vontade de Deus. Não erreis. Primeiro ponto, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Desde Gênesis, quando o homem pecou, o diabo entrou, enganou o homem, a consciência foi aberta, a mente abriu, o homem se tornou igual a um Deus, conhecendo o bem e o mal. Não no sentido de poder, mas do conhecimento. Nós percebemos o mal, nós entendemos como o mal trabalha. Agora, muitas vezes nós, igreja, povo, nação, recusamos a ouvir a voz de Deus. Recusamos a praticar aquilo que Deus tem nos pedido, porque a gente sempre foca no outro. O outro não está fazendo, o outro não fez, o que eu tenho que fazer? Engano nosso, que cada um vai ser cobrado da sua forma. Eu quero que os irmãos também agora, por gentileza, abra comigo livro de Hebreus no capítulo 2. Por gentileza, vamos lá comigo, por favor? Livro de Hebreus, capítulo 2. Olha o que diz o texto. Acharam? Olha o que diz o texto, bem claro. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Deus não poupa ninguém. Não se engane, amada igreja. Não se engane com seus entes queridos, achando que eu tenho misericórdia, poupar eles porque eles não estão querendo, estão dando as costas para Deus, desprezando, não valorizando. A nossa pregação de hoje tem que ser essa. Fulano, você vive no caminho errado, precisa converter a Jesus, se humilhe diante dele, que vai nos dar força para caminhar a trajetória, porque todos nós temos que passar por esse caminho. O que fala lá Mateus 7,13? Os dois caminhos. Um caminho estreito leva à vida eterna, a salvação, e o caminho largo, o mais fácil, que a maioria estão passando e estão querendo, estão gostando,
vão se perder. É o caminho do abismo. Existem só dois caminhos. Convém nos atentar com mais diligência, com mais rapidez para as coisas que temos ouvido. Os sinais estão aí. A imprensa notifica. As reportagens notificam. As igrejas estão pregando. Todo mundo falando. Tragédia, catástrofes naturais, terremoto, maremoto, fome, peste, apostasia, frieza espiritual. E muitos, até os evangélicos, os escolhidos, estão ficando dispersos. Não estão mais querendo trabalhar para o reino de Deus. Estão buscando mais fácil. Passam horas na Netflix vendo minissérie. Isso aí não edifica alguém, a não ser que for coisas espirituais. Passa tempo vendo futebol, assistindo futebol, discutindo com o ímpio. Não que não possa ter lazer, mas tudo que vamos fazer, temos que saber se Deus está sendo glorificado através da nossa vida. Não que eu estou sendo radical, não é isso. Mas se nós começarmos a distrairmos demais com uma coisa e com outra, com muito entretenimento, internet, redes sociais, a gente acaba perdendo o foco. Porque o Senhor é bem claro. Quando ele fala em Hebreus capítulo 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Se eu deixar de olhar para Jesus, eu começo a distanciar. Quando eu menos esperar, já estou fraco, sem força, não prego para ninguém. E quando a igreja para de pregar, o mundo prega para ela. Os lixos, as heresias, as mentiras, as falcatruas, as vaidades, porque se eu não estou pregando, eu perco o meu território, eu perco o meu campo, e o mundo vem me enrolando e me envolvendo, que a pouco eu não posso falar, que ninguém quer me ouvir. Porque eu deixei de ser sal da terra, eu deixei de ser luz. Aí, quando o sal perde o seu valor, serve para quê? O que adianta a luz apagada? Para ser pisoteado pelos homens. Por isso, igreja, não perca a sua postura como cristão, como servo de Deus, que o mundo quer nos engolir, quer nos parar. Por isso que fala Hebreus capítulo 2, versículo 3 agora. Se os anjos foi punido, a desobediência recebeu a sua justa retribuição. Olha o versículo 3. Como escaparemos nós, eu, você, toda a nação, o povo eleito, o povo escolhido, que Deus deu a vida a Jesus Cristo para dar vida por nós? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deus nos deu o seu Filho para o nosso resgate, para sofrer no nosso lugar, para ser maltratado, humilhado, para que você sorria, se levante e diga que é um filho de Deus, é um servo de Deus. Ele deu o filho dele. A vergonha ia passar, ele passou por nós. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João no capítulo 3, o versículo central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é a terra, não é carro, não é casa, não é fazenda, não é gado, não é sítio. Quem é dono de tudo? Amou pessoas. O mais indigente, aquele que está caído nas drogas, na perdição, prostituição, na jogatina, fraco, decepcionado, porque Deus amou o mundo, as pessoas em geral, quer que todos se salvem. Ele morreu por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer. Nele crer. Não confunda, igreja. E não prega para os outros facilidade. Não prega para o outro muito fácil, porque não é fácil. Apresente Jesus para o mundo. Nele crê, Jesus Cristo.
Não é só no nome de Jesus Cristo, como muitos fazem, escreve na testa, na cabeça, na mão, nas costas, no peito. Não. Crê em Jesus. Quem é Ele? O que Ele fez por nós? O que Ele quer de nós? Obediência, conhecimento, prática. Ficaria aqui horas, dias pregando o que Cristo quer de nós. Mas a humanidade recusa. É mais fácil falar que tem Deus, que tem fé, do que realmente praticar. E pelos frutos se conhece a árvore. Eu posso ser uma árvore frutífera, uma árvore bonita, cheia de folhas, bem aparente e não ter frutos. Lembra da figueira? Cristo viu a árvore de longe, chegou lá, bonita, e foi comer fruto, e não tinha fruto. Sabe o que ele fez com ela? Ele amaldiçoou, ela secou, porque não tinha fruto. Imagina se Deus for buscar em nós frutos hoje. Será que nós seremos aprovados ou reprovados? Todo mundo quer ser aprovado, mas realmente as nossas práticas, as nossas condutas, o que estamos fazendo, coincidiz com a nossa fé? O que mais tem por aí é pessoas religiosas falando de fé, que ama a Deus, mas suas práticas pecaminosas, essas práticas. Mas olha só, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, chegou à minha casa, à minha família, à minha parentela, no meu trabalho, onde que eu ando, onde que eu vá, porque eu anuncio Jesus Cristo. E muitas casas que eu anuncio Jesus, onde eu falo de Jesus, eles já sabem, mas recusam a praticar, recusam a viver a santidade, a vontade de Deus, achando que Deus é muito bom, né? Deus é bom mesmo, vai ter misericórdia, vai quebrar galho. O que Ele fez por nós, Ele já fez, dando o seu Filho na cruz do Calvário, para sofrer, para morrer no meu e no seu lugar. Ele pagou a nossa dívida, hoje somos salvos, livres através de Cristo. Por isso, que desde o começo, eu pedi a vocês para ler comigo lá em Evangelho de Jesus Cristo, João escreveu no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu preciso examinar as Escrituras, buscar entender se realmente eu quero, se realmente eu desejo alcançar a salvação, se realmente eu tenho vontade de agradar o meu Senhor, de agradar o meu Salvador, que deu a vida por mim na cruz do Calvário. Porque querer, todos querem, mas estão fazendo o que para isso? Estão obedecendo ou estão se esforçando? Porque a maioria fala que está esforçando, que está querendo, mas na prática não abre mão de nada. Lembra do jovem rico? Que queria ir para o céu, alcançar a vida eterna? E o Senhor Jesus pôs ele à prova, que tinha uma dificuldade, achou que não tinha, e não amava o ser humano, achou que amava. Falou, você quer ir para o céu mesmo? Quer alcançar a vida eterna? Quer ter o tesouro no céu? Faz o seguinte, pega os seus bens e dá aos pobres. Era um teste para ele. E terás um tesouro no céu. Aquele que deu para ele o que ele tinha foi o próprio Deus. Permitiu. Poderia dar muito mais para ele, mas ele deixou o invisível pelo material. Ele perdeu a salvação, ele rejeitou o reino de Deus
preferindo ficar com a terra. Eu não sei se ele foi salvo, se ele arrependeu na frente. Eu sei até aqui. Nada Deus faz à toa, para nós entendermos, compreendemos que muitos vão ficar de fora, vai perder a salvação por escolha, por não querer obedecer, não querer entrar na porta estreita, não querer ter comunhão com Deus, não querer examinar a Bíblia para ter certeza onde está andando, o que está fazendo, é certo ou errado. Vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, por gentileza. 8:32. Olha o que diz o texto. João 8:32. E conhecereis a verdade, Jesus. Vírgula. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Você sabia que antes do mundo existir, Cristo já existia? Ele ajudou a fundar o mundo. Ele veio no tempo certo para cumprir a vontade de Deus. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele veio, fez sua parte, morreu por nós, foi aos céus e enviou o Espírito Santo, o Consolador, Paráclitos, que fique no meio de nós, para nos convencer do pecado, do juízo, da verdade. Mas quando o homem rejeita o Espírito Santo, não ouve a voz de Deus, ele se perde. E conhecereis a verdade, Jesus, e ela, Cristo, vos libertará quando se abre o coração, toma posse, valoriza o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos mostrado. Muitos desprezam, não valoriza, aí que mora o perigo. Porque quem despreza o filho, também despreza o pai. Lá em João capítulo 3, versículo 36, nos fala assim o texto sagrado. Aquele que tem o filho terá vida eterna. Mas quem despreza o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então é muito sério. Se eu desprezo Jesus, não valorizo, não aceito ele como Salvador, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu começo a dar legalidade para outras coisas virem. Ele é o único, é o suficiente. Eu não preciso de padre, pastor, bispo, padre Cícero, com todo respeito às religiões, né, às pessoas, Frei Galvão, padre Cícero, Madre Teresa, fulano, Beltrano, se Cristo é a minha salvação. A Ele nesta tarde, honra, glória, louvor. Ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. O ladrão, que é o adversário, o mal, criou o pecado, veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Você crê nisso? Porque eu creio nisso. Eu quero ler com os irmãos também aqui, antes de terminar essa pregação. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, olha o que fala o texto sagrado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho que confessar meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, para me alcançar o perdão de Deus. Ficar justificando, achando defeito em um ou em outro, isso não me traz salvação. Pelo contrário, me traz sentença. Eu tenho que me humilhar. Os que humilham serão exaltados, os que exaltam serão humilhados. Por isso, igreja amada, vamos ficar firme, crendo na salvação. Vamos alcançar o favor de Deus. E nessa tarde eu te falo, permanece firme, continua buscando a face do Senhor. Que a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo, que assim seja para a glória de Deus Pai. Eu vou ler o texto mais uma vez, para que fique gravado
nos vossos corações e também no meu. Porque esta é a poderosa, perfeita